Pessoal, eu tava vendo esse vídeo aí e esse senhor, esse pastor, ele parece conhecer bastante da religião que ele exerce, desse Deus aí que ele serve, porém, das coisas do Pai, pelo visto não entende nada. Por quê, pessoal? Não estou falando isso com arrogância, mas eu estou querendo mostrar para vocês que o quanto a religião ou as religiões, elas distorcem as coisas do nosso Pai e do Messias. Então, em menos de um minuto que ele falou, eu vou mostrar para vocês o quanto de erro tem sobre as coisas do Pai, não sobre a religião dele, sobre o cristianismo que ele serve. Você entendeu? Eu estou falando sobre as coisas do Pai. Vou dar uma olhada aqui. Bom, pessoal, em primeiro lugar, vamos lá para aquele povo hebreu que foi cativo no Egito por 400 e poucos anos. Então, pessoal, segundo, esse mesmo Deus de Israel já tinha falado antes que eles seriam, a descendência de Abraão seria escrava, certo? Por esse período, por todo esse tempo, certo? Então ele já sabia, o Deus dessa terra, não o Pai, não tem nada a ver com o Pai isso aí. Outra, aquele pessoal que ele tirou de cativo do Egito, ele matou todos no deserto. Ele deixou esse povo, esse mesmo povo, por 40 anos dando volta no deserto, montando exército e tomando terras e riquezas das outras nações. E isso não é dito pelas religiões, pessoal. E esse mesmo povo ele matou de peste, doença maligna, de fome e nas guerras, e de sacrifício também no deserto. E isso também não é dito pelas religiões. E quando o povo saiu do Egito, que estava seguindo pelo deserto, o povo começou a pedir pão e água. O que o Deus de Israel fez, pessoal? Achou que o povo que ele chamou de filho. Vai lá em Êxodo 9. O que diz? O Deus de Israel falou para Moisés: chama Arão e vai até Faraó e diz a Faraó que deixe ir os meus filhos para que me sirva, para que me preste culto no deserto. O Messias disse que o Pai não aceita adoração nem culto de ninguém. E o que o Deus de Israel fez? Após o povo ter pedido pão e água, e o povo ainda falou para Moisés: Moisés, se fosse para nos matar de fome e sede, que nos deixasse lá no Egito. Pelo menos lá nós tínhamos pão e água. Em seguida o Deus de Israel jogou milhares de serpentes para matar o povo que ele chamou de filhos. Vamos dar uma olhada? Leia lá, pessoal, Números 21, 4 a 7. O Deus de Israel jogou milhares de serpentes no povo que ele chamou de filhos, porque o povo reclamou pedindo pão e água. Esse é o Deus de Israel, a quem as religiões servem. E para completar a cagada, o Deus de Israel manda Moisés fazer... Lembrando, pessoal, o Deus de Israel e Moisés são o mesmo, hein? Mas seguindo, para completar, o Deus de Israel manda Moisés fazer uma serpente de bronze e colocar sobre uma haste e colocar no meio do deserto. E todos que eram picados pelas serpentes, tinha que se prostrar a serpente de bronze, e aí eles eram curados. Se prostrar a imagem. Olha só, o Deus de Israel fez uma serpente, quer dizer, mandou fazer uma imagem do símbolo da queda do homem, da serpente, e ainda fez o homem se prostrar a ela. O que diz lá em Êxodo 20, né? Nos mandamentos do Pai: não fará para ti imagem e escultura nem do que há no céu, nem do que há na terra, nem do que há abaixo do mar, e não se prostrará, não se curvará a elas. Mas o Deus de Israel mandou o homem se curvar, o povo se curvar a ela. E o que o Messias disse sobre o pai da serpente para um filho?
Leia lá em Mateus 9 a 10 ou Lucas 10 a 13. O Messias diz o seguinte: qual o pai que, se o filho lhe pedir pão, o pai lhe dará uma pedra? Se o filho lhe pedir um peixe, o pai lhe dará uma serpente? Se vós, sendo maus, sabe dar o que é de melhor para seu filho, quanto mais o pai que está no céu. Da Páscoa em Israel era o tempo de relembrar que os seus primogênitos haviam sido poupados da morte por causa do sangue do cordeiro que foi colocado nos umbrais de suas portas. Agora ele falou sobre os primogênitos de Israel que foram poupados. Tá, vamos raciocinar bem, pessoal. Por que o Deus de Israel poupou os primogênitos de Israel e matou os outros primogênitos do Egito? O que eles tinham a ver com isso? O Messias nos mandou amar todas as criancinhas, pessoal, porque delas pertence o reino dos céus. Porque o Deus de Israel sempre pediu sacrifício e holocausto de crianças e sempre matou os primogênitos? Não foi só do Egito, não. Ele sempre matou os primogênitos. Vou passar uma lista para vocês. Então ele poupa os primogênitos dele e mata os primogênitos do outro. Só que o pai diz que não faz separação de pessoas, não faz acepção de pessoas, mas o Deus de Israel fez. Outra coisa que as religiões não falam: o próprio Deus de Israel endureceu o coração do faraó. Ele endureceu o coração de faraó para faraó não deixar o povo embora, para ele ter o pretexto de jogar as pragas no Egito. Isso as religiões não dizem. E o que as religiões também não dizem, pessoal, é que o Egito praticou amor ao próximo. O Egito acolheu toda a família de José e deu os melhores lugares dentro do Egito para a família de José. Só que aqueles hebreus faziam sacrifício e holocausto dentro do Egito, e aos olhos do Egito isso não era bom. Vamos dar uma conferida? É só vocês ver lá Êxodo 25 ao 26, que o Deus de Israel pede para Moisés sair do Egito e fazer sacrifício para ele, prestar culto, fazer sacrifício. E Moisés diz ao Deus de Israel que não convém fazer dessa maneira, porque aos olhos dos egípcios, certo? Fazer sacrifício de crianças não era legal, e eles poderiam ser apedrejados por causa disso. Só que isso, pessoal, as religiões não dizem, não mostram. Elas contam essa historinha do Êxodo como se fosse uma história bonitinha, uma história de vitória, né? De superação. Mentira, pessoal. A história é horrenda, é pavorosa. De ofertas, de sacrifícios, de cultos e celebrações em Israel, especialmente. Então, pessoal, ele está falando aí que era época de ofertas, sacrifícios, cultos, né? E celebrações. Então vamos lá. Vamos falar sobre culto e adorações. O pai nunca pediu isso. Vai lá em João 5, lá por 40 em diante. O próprio Messias diz aos filhos de Israel, seguidores das leis de Moisés, que o pai não aceita adoração nem culto de homem nenhum. O pai não aceita esse tipo de coisa, nunca pediu esse tipo de coisa. Sacrifício, será que o pai pediu sacrifício? Negativo, pessoal, o pai nunca pediu sacrifício a ninguém. Vamos dar uma conferida. Leia lá, pessoal, em Miqueias 6, do 6 a 8. Diz que o pai nunca pediu sacrifício a ninguém. Sempre que o pai pediu foi boas obras, amor ao próximo, que se ajudasse a viúva, o necessitado, praticar o bem. Só isso que o pai pedia pela boca dos profetas. Porque ninguém nunca viu o pai, ninguém nunca falou com o pai. Pode ler também Jeremias 19, 4 a 5. Diz que o pai nunca pediu sacrifício e nem holocausto. Sacrifício era matar, holocausto é quando se queimava. Pode ler Jeremias 4, do 3 ao 6. Pode ler também Jeremias 7, do 21 ao 24. Diz que o pai também nunca pediu sacrifício. Em Hebreus, do 10, do 3 ao 12. E assim vai, pessoal, tem uma lista. Então, pessoal, um alerta para vocês: cuidado com as religiões. Elas mentem.
Elas foram criadas pelos caídos, justamente para confundir, certo? Fazer essas atrocidades do Deus de Israel virar história bonitinha. Apocalipse 18. Sai dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices dos pecados dela, que já se acumularam até o céu. Vê lá o que o Messias diz em Mateus 23, lá embaixo. Diz que todos vocês serão culpados, que estiverem dentro de religião, serão culpados do sangue derramado de todos os enviados do Pai, até hoje. As religiões são um reino dividido. Só no Brasil são quase 15 mil denominações com placas, nomes diferentes, cada um com suas regras, costumes, doutrinas, manias diferentes. Isso é um reino dividido. Muitas nem falam uma com as outras, muitas nem cumprimentam umas às outras. O Messias não é assim, pessoal. O Messias, o corpo do Messias é o mesmo, é um só. O entendimento que eu tenho, a pessoa na China tem que ter. O Espírito do Pai é o mesmo. Ele revela para mim, ele revela para outra pessoa lá na China, nos Estados Unidos, onde for. Entendeu? É um só Espírito, um só entendimento. E nas religiões não. Cada pastor interpreta da sua maneira, cada denominação ensina da sua maneira. Isso é reino dividido. Leia lá Isaías 56, do 10 ao 12, diz: seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos eles são pastores, cães gulosos, todos sem exceção. Fique bem claro que eu estou falando é do sistema, viu, pessoal? O sistema religioso, não é do homem, do pastor, não. Que, né, ele é digno também de salvação, que nem eu. Mas está no segmento achando que está servindo o Pai, e não, está servindo o Deus dessa terra, está servindo o demônio, anjo caído. E que o Espírito do Pai esteja com vocês.